dia melhor para nós cantarmos este cântico do que o dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Como Paulo mencionou logo no início, é um dia, portanto, que nós fazemos todas as semanas, mas neste é em especial, para nós podermos falar sobre este momento. Pois quantos foram os instantes que nós nos esquecemos daquele que tem poder para nos salvar, daquele que tem poder para nos retirar das profundezas quando nos submergimos diante das dificuldades. Assim também não acontece só conosco, mas aconteceu com o povo de Israel, no texto que eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor em Números capítulo 21, para nós fazermos a leitura do versículo 4 até o versículo de número 9. Números 20, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então partiram do monte Ior pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor neste instante, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria, ilumine as nossas mentes, para podermos entender a verdade do Senhor. Para nós podermos, ó Deus, voltar para os nossos lares nesta noite, fortalecidos pela Tua palavra, restaurados. Que o Senhor, ó Deus, abençoe para que aqueles que, ao ouvirem a Tua palavra, ainda não conhecem, não vivem contigo, possam fazê-lo, ó Deus, a partir desta noite. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a história nos mostra que Israel, portanto, nasce a partir de uma família. Estamos estudando isso ao longo da nossa escola bíblica dominical e nós vemos então que a partir de uma família, Israel tornou-se um povo muito numeroso, muito grande e ameaçador para aqueles então que estavam ao seu redor. Quando isso aconteceu? A palavra nos mostra que logo no início do livro de Êxodo, Israel estava tão grande que trouxe medo aos egípcios, fazendo então com que estes fossem escravizados. Faraó, com medo de que os israelitas tomassem qualquer posição que tirasse-o do poder, ele leva este povo à escravidão. Porém, nós vemos que o povo clamou ao Senhor, e através então da compaixão do Senhor pelo seu povo, ele levantou Moisés para que conduzisse o seu povo para fora daquela escravidão, para a liberdade, para que eles pudessem alcançar a terra que por herança o Senhor havia prometido. Moisés então conduz o povo ao longo de todos os 40 anos pelo deserto em direção à terra prometida. Deus libertou eles de 400 anos de escravidão. E como é que este povo passa a reagir? Como é que este povo olha para Deus no meio desta trajetória com uma promessa sobre a vida deles? Como eles deveriam reagir? Como eles deveriam então olhar para o Senhor
e se relacionar com Ele. Ao longo então de todos esses anos, a palavra do Senhor nos mostra o que realmente estava no coração daquele povo. Se nós podemos observar este mar que submergiu Israel, posso então identificar neste momento que este mar se chama a revolta. Espalharam-se então este povo e eles se afastaram do Senhor, porque veja o que diz o texto no versículo de número 4, quando eles partem daquele local, eles caminham pelo Mar Vermelho, eles saem daquela escravidão e eles se tornam impacientes durante a trajetória. Eles não conseguem olhar ao longo de toda a caminhada que existe um Deus os conduzindo, que existe um Deus cuidando deles, que existe um Deus que, apesar das dificuldades do deserto, daquela caminhada, este Deus estaria com eles para cumprir então a sua palavra. Eles deveriam então caminhar ao longo então daquele trecho que o Senhor os permite até a terra de Canaã. Porém, eles tinham um trajeto muito curto para poder então trilhar, e o Senhor os conduz para que eles façam um caminho ainda mais longo. Eles são impedidos então de chegar rapidamente, porque Deus, ao longo do caminho, passa a provar a fidelidade desse povo, passa a provar o que realmente estava no coração destes israelitas. A palavra nos mostra então que eles se tornaram impacientes porque queriam que tudo aquilo acabasse, que aquele sofrimento passasse o quanto antes. Porém, nós vemos que os israelitas representam muitas pessoas que durante o momento de dificuldade, momento de sofrimento, esquecem que existe um Deus poderoso. Um Deus que se revelou a nós pelas Escrituras, mostrando o seu caráter, mostrando todo o seu poder. Pois Deus permite a nós momentos de prova. Deus permite momentos onde a nossa fé está sendo lapidada como eles naquele instante. Os momentos de deserto, os momentos de dor. Deus usa esses momentos para nos conduzir cada vez com mais empenho, com mais fé, com mais força em sua direção. Se nós não passarmos por momentos de dificuldade, o nosso coração ele é inclinado ao mal e na maior parte das vezes o que fazemos? Nos afastamos de Deus. Israel neste momento ele se torna impaciente. E no versículo de número 5, o texto diz: o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por quê? Nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Murmuraram na caminhada. Começaram a olhar as circunstâncias e se esqueceram que existia então uma promessa sobre as suas vidas, de um Deus que já havia trazido o refrigério, de um Deus que já havia demonstrado a eles o seu poder, o poder para então os salvar quando retirou este povo da escravidão no Egito. O texto diz então que a alma deles tinha fastio daquele pão vil, ou seja, eles tinham aversão a tudo aquilo que Deus estava dando para eles, a todo o cuidado que o Senhor estava demonstrando sobre o seu povo. Este povo nesse momento está olhando dizendo: nós não queremos só isso, isso não é suficiente para nós, nós queremos mais. Por que o Senhor nos tirou daquele lugar onde nós então tínhamos do que comer, nós tínhamos do que beber? Será que Ele nos trouxe para cá para nós então morrermos? O povo de Israel não foi capaz de entender o valor daquilo que Deus estava concedendo a eles. Veja que há uma rebeldia no coração deste povo. O teólogo Tertuliano, que viveu nos primeiros séculos da igreja, certa vez disse sobre este texto: embora lá eles estivessem alimentados por suprimentos divinos, estavam mais atentos às suas barrigas e sua garganta do que
a Deus, não valorizaram o que Deus estava fazendo neles e através deles, na história da redenção. Estavam preocupados apenas com a sua fome e com a sua sede. Preocupações particulares que teriam o seu espaço e que o Senhor, em momento algum, os deixaria passar necessidade. Como que o texto revela para nós de todo este cuidado e toda essa bondade do Senhor ao longo da continuação da caminhada do povo de Israel. Muitas pessoas recebem sustento, provisão, cuidado de Deus, o cuidado precioso do Senhor sobre eles, e mesmo assim são capazes de murmurar, revelando somente a rebeldia que já estava em seus corações. Não são capazes de analisar o cenário e lembrar que existe promessa, que existe palavra, que existe o poder de Deus para nos salvar das dificuldades, retirar cada um de nós daquele mar no qual nós submergimos em alguns instantes. Se tornam impacientes durante o caminho e demonstram a impaciência, a incredulidade, a rebeldia dos corações através das suas murmurações. Quantas vezes já não lamentamos, não murmuramos, né? A palavra nos mostra a murmuração completamente diferente daquilo que é o lamento que você vê nos salmistas, o lamento que você vê nos profetas em alguns momentos, onde eles falam da dificuldade, onde eles expõem a dor que eles estão sofrendo por causa daquele momento, mas que no fim de toda a sua fala, eles exaltam o poder de Deus. Eles exaltam a confiança que eles têm nas promessas do Senhor. Eles exaltam toda a caminhada que eles tiveram debaixo do cuidado do Senhor. Murmuração é pecado diante de Deus. E na maior parte das vezes nós não lamentamos, mas murmuramos contra o Senhor, esquecendo do seu cuidado sobre nós. E veja então que no versículo 6, o Senhor, ao ver esta atitude de ingratidão, de rebeldia, de impaciência, de incredulidade do seu povo, Ele age então com justiça e desce juízo sobre o seu povo. O texto então diz: o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que quando mordiam o povo, estes morriam. A palavra nos mostra então o Senhor agindo para com o seu povo, este povo que Ele está cuidando, este povo que Ele está lapidando, este povo que Ele está disciplinando quando é necessário. Este é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que libertou Israel, que demonstrou o poder para salvar e que diante disto encontrou-se com um povo ingrato e rebelde. Veja que o texto então nos fala sobre serpentes abrasadoras, referindo-se então à tonalidade onde nós vamos ver dessas serpentes da região, que eram próximas ao bronze. Traz para nós então a ideia de que estas serpentes, elas eram ferozes, estavam ali para matar, para tirar a vida deste povo. O Senhor envia uma situação de dificuldade para o seu povo naquele instante. Um sofrimento permitido por Deus, para que este povo então mais uma vez olhe e se volte para Ele. Assim aconteceu em diversos momentos nas Escrituras. Quando nós vemos o caminho que trilhou Davi, quando comentamos aqui em alguns domingos antes, nós vimos então que quando ele pecou contra o Senhor, Deus o conduziu a um momento de dificuldade, porque ele não havia ainda entendido o seu erro, e através deste momento, o Senhor então fez com que ele voltasse para o caminho correto. É permissão de Deus. Os momentos de dificuldade que nós passamos, eles são permissão de Deus e por vezes até consequência
dos atos que nós mesmos realizamos contra a sua vontade. Quando estamos longe dos caminhos do Senhor, consequências daquilo que a nossa natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, quando ela nos leva a fazer aquilo que é agradável à carne. Quando eu busco a satisfação, como Israel, apenas do estômago e da garganta, e não me agrado com aquilo que Deus está me concedendo. Não sou capaz de me satisfazer naquela provisão que o Senhor está trazendo sobre a minha vida naquele momento. O povo então, quando percebe o que está acontecendo nesse instante, o texto nos mostra que imediatamente eles correm até Moisés e dizem, versículo de número 7, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Veja que interessante. Aquele que tem poder para salvar, para resgatar aquele que está submerso, que está nas profundezas do seu desespero, é o mesmo Deus que libertou Israel, mas se deparou com uma ingratidão. O mesmo Deus que conduziu este povo ao momento de sofrimento, para que eles pudessem chegar ao que acontece no versículo 7. Eles reconhecem. Diante da rebeldia que há no coração de Israel, Deus os conduz para que reconheçam o seu erro, para que eles vejam que eles precisam de um Deus na vida deles, de um Salvador, de um Senhor que os conduza em meio a todas as dificuldades. É interessante nós vermos o Salmo de número 107, quando ele traz para nós um reforço da bondade de Deus, desta misericórdia do Senhor, que é vista em meio ao seu juízo. O salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou de entre as terras. Aqueles a quem Deus resgata, aqueles a quem Deus remiu, são aqueles que podem testemunhar da misericórdia do Senhor. Ou seja, aquele que estava submerso, aquele que precisava de um resgate, aquele que precisava da salvação, é o único que é capaz, então, de reconhecer o caráter da bondade, da perfeição, da santidade do nosso Deus. Ele está conduzindo Israel neste momento para que eles cheguem exatamente neste instante. Reconhecimento de quem é Deus e quem tem realmente poder para salvá-los deles mesmos, da rebelião deles, da ingratidão, da murmuração que este povo está demonstrando, apesar de toda a bondade do Senhor. Veja o que Deus está fazendo, descendo juízo sobre eles, porque a revolta, a impaciência, a ingratidão não mudam a Deus. Deus está direcionando o seu povo e sendo o mesmo desde o começo. É o mesmo Deus bondoso, é o mesmo Deus de justiça e o mesmo Deus de amor. Porém, quem é que escolheu o caminho errado? Foi o povo de Israel, que não confiou nas promessas, que não confiou na palavra e por isso precisaram passar por este momento. Que interessante quando você lê o livro de Abacuque e você vê então o profeta fazer ressaltar nas suas palavras a esperança que Deus concede mesmo no meio da dificuldade, porque Ele conhece o caráter de Deus, Ele conhece o poder de Deus, Ele sabe que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Portanto, Abacuque capítulo 3, versículo 19,
O profeta revela de onde ele retira forças, mesmo no meio das maiores dificuldades. Ele diz: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O povo estava sofrendo naquele instante, estava todo devastado, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor era a fortaleza dele. Israel não agiu assim. Israel, no meio da dificuldade, se rebelou, demonstrou impaciência para com o tempo de Deus, e por isso pecou contra o Senhor, murmurou, e Deus então os conduz agora a este reconhecimento, porque o reconhecimento dos erros faz parte do caminho, faz parte do caminho para a nossa redenção, faz parte do caminho para nós podermos encontrar a salvação. Se eu e você não somos capazes de reconhecer quem nós somos diante de Deus, nós jamais vamos entender o que significa redenção, o que significa este poder para salvar que o Senhor demonstra ter. Nós jamais vamos entender o que realmente significa essa grande festa da Páscoa que a igreja cristã, então, ela está comemorando hoje. Reconhecimento é necessário. Porém, nós temos que lembrar que, apesar dos erros, temos um Deus bondoso e misericordioso. Muitas igrejas por aí, elas não trazem a ênfase sobre a graça, mas trazem a ênfase sobre o pecado e sobre o juízo de Deus, trazendo um peso sobre aqueles que erram, esquecendo então que existe um caminho para que eles possam alcançar a redenção, um caminho que o Senhor permite que cada um de nós venha trilhar. Assim ele o fez ao longo de toda a história com o seu povo, e Moisés, ao ouvir aquele pedido de Israel, ele então ora pelo povo, como diz no final do versículo de número 7. Ele intercede para que eles tenham novamente a vida deles restaurada. Ele clama, como Israel pede, para que as serpentes sejam removidas naquele instante, pois elas estavam trazendo apenas sofrimento e morte. O clamor para que o sofrimento, a tristeza sejam retirados é o caminho que Moisés está trilhando para trazer a redenção a este povo, para salvá-los do que está trazendo então tanta dor, tanto prejuízo. E o texto então continua dizendo para nós: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A haste, conforme os teólogos compreendem, ela era no formato, aqui no tempo com Moisés, no formato de cruz, permitindo então que todos aqueles que olhassem para essa serpente de bronze pendurada nesta haste, essas pessoas, elas seriam então curadas, elas seriam saradas do veneno que estava então entrando nos seus corpos, conduzindo o povo de Israel à morte. Veja que interessante, então eles estão sendo conduzidos a um sofrimento maior, conduzidos à morte pelo veneno que não é retirado neste momento por causa deste bronze, por causa deste metal que está aqui pendurado nesta haste, mas é por causa daquele que tem poder para salvar que está acontecendo isso. É por causa do poder de Deus que essas pessoas, elas estão sendo libertas do sofrimento, da morte que aquelas serpentes estavam acarretando na vida deles.
Da mesma forma como acontece para com os israelitas, o Senhor proporcionou para nós aquele que não é somente o intercessor, mas também como a serpente, aquele que é capaz de sarar as nossas feridas. Porque aquele que tem poder para salvar, que libertou Israel, encontrou um povo rebelde, conduziu eles ao reconhecimento, mas proporcionou a eles, através da serpente de bronze, a redenção. O que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 3, ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Palavra do Senhor, através do autor aos Hebreus, ele reforça este povo que no Novo Testamento trazia toda esta bagagem do judaísmo, do que os israelitas ensinavam de geração em geração. Ele enfatiza que sim, Moisés teve um papel extremamente importante na liderança do povo. Era aquele que conduzia, era aquele que intercedia, era aquele que ensinava, aquele que trazia as promessas do Senhor sobre o seu povo, mas que Jesus Cristo está acima deste. Que então Jesus Cristo tem maior autoridade, maior liderança do que este que o Senhor usou ao longo de toda a história, porque para Israel Moisés foi o grande e maior líder em toda a história, mas eles precisavam entender que o Senhor Jesus era ainda maior do que esse grande líder cheio de autoridade. Nós vemos, portanto, que Moisés apenas prefigurava aquilo que Jesus viria para fazer pelo seu povo, na condução, na liderança, na intercessão pelo seu povo. Esta intercessão que é possível a cada um de nós. Pois nós vemos na carta de João dizer então que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai. Aquele, portanto, que pendurado numa haste, pendurado num madeiro, ele morreu para sarar as nossas feridas. Se nós olhamos a palavra e vemos que Israel entendia a autoridade de Moisés sobre eles, quanto mais nós que temos um superior, olhamos para Cristo Jesus e vemos a importância de neste dia ressaltarmos aquilo que Ele fez para conceder a nós a salvação. A salvação que no Evangelho de João faz referência a esta serpente, quando ele diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A palavra do Senhor nos mostra que há esperança para o pecador, esperança para aquele que está contaminado pelo veneno do pecado, aquele que está sendo conduzido à morte, porque por herança herdou, portanto, de Adão. Por meio de um só homem, todos morrem, as Escrituras nos dizem. E, portanto, por meio de um só homem, ela promete a nós a vida eterna, a redenção. Por meio de Cristo Jesus e do seu ato voluntário na cruz, eu e você hoje encontramos o caminho para a nossa redenção. Muitos israelitas, ao longo de toda aquela caminhada no deserto,
não foram capazes de ver a bondade de Deus, o cuidado do Senhor. E eles mesmos se afogaram nos seus pecados, sendo impacientes, sendo ingratos diante do Senhor. E pela incredulidade de muitos, alguns pereceram no deserto. Não entraram na terra prometida pelo Senhor, porque não criam. Porque o fato de serem descendentes não era suficiente. Porque o fato de viverem na mesma cidade não era suficiente. Era preciso crer. Assim como a palavra nos mostra que a redenção vem para nós, se nós acreditamos na palavra do Senhor. A comemoração da Páscoa, como o presbítero Paulo falou a nós no início, está além da morte. Está além desse instante onde o Senhor sofreu e se humilhou ao extremo no nosso lugar. Sofreu para pagar um grande preço, ao qual ele não tinha qualquer responsabilidade. Ele morre na cruz. Ele é pendurado no madeiro, na forma mais humilhante, mas ele vence. Ele vence a morte, porque sobre ele não há pecado algum e nada que o faça ser condenável, como acontece conosco. E ele venceu, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje não está mais pendurado no madeiro. A cruz está vazia, porque Jesus Cristo está vivo. E Deus promete não somente através da sua morte, mas assim pela sua ressurreição, a redenção a nós, a regeneração completa do nosso ser. Paulo diz aos Coríntios que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, porque aqueles que dormem hão de ressuscitar, para poder então adentrar aos céus, em corpos ressurretos, se confiaram no Senhor ao longo de toda a sua vida. Porque por meio de um só homem veio a morte, e um só homem a ressurreição dos mortos. Paulo diz: se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pois Cristo Jesus está vivo e voltará para buscar aqueles que nele confiam. Ele ressuscitou primeiro para que, conforme a ordem que Paulo diz, os seguintes que dormem ressuscitem e então sejam transformados para serem conduzidos à eternidade. Aquele que não pecou, fez-se pecado em nosso lugar, nos permitindo caminhar para a nossa redenção. Jesus está vivo e é digno de toda a nossa adoração. Aquele que tem poder para salvar é o Deus Todo-Poderoso que encarnou em forma humana e morreu pendurado no madeiro. A revolta e a ingratidão, elas sempre vão revelar o que nós guardamos no coração, o que nós cultivamos dentro de nós. A murmuração, por vezes, é a manifestação do que você tem cultivado dentro de você. A ingratidão pelo sustento de Deus, por aquilo que Deus está te concedendo, mesmo durante a sua caminhada pelo deserto, pois em algum instante você se esqueceu que existe uma promessa. Em algum instante você se esqueceu que existe um destino que o Senhor está te conduzindo. Está te levando de volta à cidade celestial, o nosso lar. O reconhecimento, por sua vez, é parte deste caminho para a redenção. É preciso reconhecer. É preciso entender que nós temos falhas, que nós murmuramos,
que nós pecamos, que somos impacientes, que nós somos ingratos. Porque quando nós olhamos para nós e identificamos isso, entendemos que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém que seja perfeito, que possa nos livrar do efeito do pecado sobre nós. Porém, nós vemos que o efeito da redenção, para que ele seja completo, ele precisa deste poder de Deus. Eu não consigo me salvar sozinho, eu não tenho capacidade para isso, porque eu sou limitado e falho. Eu preciso, portanto, do Senhor. Nenhuma serpente, por mais bela que ela fosse, por mais bonito que fosse o brilho do seu bronze, ela não teria poder para livrar os israelitas da morte que aquele veneno estava trazendo a elas. Se não fosse o poder de Deus, naquele momento, Israel não seria salvo da morte. Assim, o momento da Páscoa, este dia e todos os domingos onde nós celebramos o dia do Senhor, pois é o dia da ressurreição, nós então temos a possibilidade de exaltar ao Senhor mais uma vez, cultuando a Ele, lembrando que existe redenção por meio do nosso Salvador somente. Somente nele existe a salvação para nós, em nada mais, em ninguém mais. Qualquer promessa que as pessoas trouxerem para você, elas serão falhas, serão limitadas, pois elas brotarão de homens, de mulheres, que não têm a perfeição, a autoridade para salvar como Jesus Cristo recebeu do Pai em favor dos eleitos. Ele está vivo e promete a nós que cremos nele uma vida abundante quando na sua presença nós estivermos. Por isso eu digo a você que todas as crenças que você acumulou ao longo de toda a sua vida até este momento, que você abandone ela nesta noite. Que você deixe tudo aquilo que você acumulou, que era um fardo sobre as suas costas, um fardo que te impedia de caminhar com alegria diante do Senhor, que você abandone isso e você olhe somente para Cristo, como Israel que olhava para aquela serpente de bronze e era sarado, que você possa ter os seus olhos fitos apenas em Cristo Jesus, o único que tem poder para te salvar, o único que pode causar a transformação que não é externa, mas que brota do seu interior e que modifica o seu exterior, pois ela passa a transbordar de dentro daqueles que permanecem na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que nós, nesta data, e em todos os momentos que forem possíveis, nós venhamos a divulgar, a proclamar a verdade de que somente Cristo Jesus tem o poder para libertar e nos salvar. Eu convido os irmãos do grupo de louvor que venham à frente para nos conduzirem neste último louvor ao nosso Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para nós juntos cantarmos ao nosso Senhor, para nós juntos exaltarmos aquele que é digno de todo o nosso louvor e adoração.